Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física com o professor Elano. Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje iniciaremos o módulo 3, tá? E o assunto que compete, né, a física do módulo 3 é somente, tá, o capítulo 7, que são as leis de Newton, trabalho e energia mecânica. Então iremos trabalhar esses assuntos durante todo o módulo 3, tá? Então não precisamos de pressa. Irei cobrar um deles na prova, mas por hora iremos estudar hoje as leis de Newton, tá bom? Iremos no decorrer do vídeo ou da videoaula observar experiências bacanas, né, que demonstram realmente que as leis de Newton existem. Então, vamos lá começar. As leis de Newton. Pessoal, as leis de Newton são três, tá bom? Vocês já pararam para se perguntar sobre alguns fenômenos, né, que a gente brinca no dia a dia, né? Justamente esse aqui que está na ilustração, ó, um cabo de guerra, né? Onde vários puxam de um lado e outros puxam do outro. E a corda não se rompe, mas um dos lados sempre vai ceder, né? Porque as forças não são iguais, não é isso? Então isso daqui são observações do nosso dia a dia que a gente comprova a existência de forças, né? E principalmente que elas provocam movimentos nos corpos. Então as leis de Newton, uma delas está associada justamente a essas forças provocando movimento nos corpos, porque se não estivessem, né, sendo aplicado nenhuma força, os corpos permaneceriam parados. Então iremos entrar em outra lei também. Então as leis de Newton são três, tá? Deixa eu mostrar aqui, o livro de vocês só mostra, né, essa definição de força, porque é importante você saber o que é o elemento força, tá? E na física essas forças são ilustradas com essas setinhas, tá? No caso aqui, dois rapazes empurrando um guarda-roupa. Então, que direção cada um está aplicando a força? O rapaz 2 aqui, da setinha vermelha, a força dele, né, está aplicando no sentido horizontal e para a direita, né? E aqui, né, o mais forte, o maior, ele está empurrando a peça aqui, o móvel, e também na direção horizontal, né? E o sentido, né, o sentido ele está aplicando aqui para a esquerda, ou para a direita, desculpa. Já essa segunda ilustração aqui, eles estão em sentidos opostos, né? E você sabe que no caso dessa primeira ilustração, eles dois empurrando ao mesmo tempo, esse móvel ele irá, né, cada vez mais rápido para a direita. Já aqui nessa segunda situação, o móvel irá se movimentar no sentido da maior força. No caso aqui do rapaz mais forte, então vai continuar para a direita, embora se tenha aqui uma resistência, né, do rapaz menor, ok? Então aqui, ó, a direção, pessoal, a direção das coisas são, quero explicar para vocês a diferença de direção para sentido, tá? A direção ela pode ser três, tá? Deixa eu colocar aqui no pente. Olha, pegar uma reta aqui. A direção, né, das coisas. Direção das coisas, elas podem ser dessa forma. A minha reta pode ser, né, por exemplo, um sentido, né? Nesse sentido. Desculpa, nessa direção aqui, ó. A minha reta ela tá horizontal, né?
nessa direção aqui, ó, a gente diz que é vertical, e essa outra aqui é a nossa inclinada, tá? Oblíqua. Então, colocando aqui os nomes, né? Essa primeira direção aqui é horizontal. É assim que funciona o esquema de forças na física, tá? A outra lá é vertical. E a última a gente chama de inclinada ou oblíqua, né? Porque essa palavrinha oblíqua ela não é muito usada. Então, como ela não é muito usada, então a gente acaba que usando mais é inclinado, né? Quando é que algo é inclinado? Quando ele é oblíquo, tá bom? Então, para não esquecer, só existem 3 direções importantes na física, ok? Que é a horizontal, né? A vertical. Acho que não deu certo aqui, pessoal. A vertical, a horizontal e a oblíqua. Então, essa daqui é a horizontal, né? Essa daqui é a horizontal, essa daqui é a vertical, tá bom? E essa última aqui, ó, é o nosso oblíquo ou inclinado. Eu prefiro chamar de inclinado, né? Certo? Então são 3 direções distintas que as forças são aplicadas na física: horizontal, vertical e inclinado, tá? Agora a gente vai ver o que é sentido, né? Deixa eu só... O que é o sentido? Sentido das forças. O sentido é mais fácil, né, de você saber, né? Por exemplo, quando uma flecha tá para a direita, né? Então a gente diz que o sentido é da esquerda para a direita. Então isso aqui é da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita é um tipo de sentido, tá? E agora essa outra seta, né? Essa daqui, vocês já sabem, já devem saber o que é, né? É um sentido que vai agora da direita para a esquerda. Existe outro, tio? Existe, ó. Vou colocar agora. Existe esse daqui, né? Que é de baixo para cima. E existe esse outro que é de cima para baixo. Então, os sentidos das coisas, eles são diferentes da direção, tá bom? Enquanto o sentido é uma orientação, a direção é uma posição. Então aqui eu tenho aquele outro lá é de cima para baixo. E o outro lá, né, de baixo para cima. Por que a gente coloca assim na física, de cima para baixo ou de baixo para cima? Essa orientação é quando as coisas caem, né? Ou quando sobem, quando estão em queda livre. Que a gente aprende isso na física, ok? Então aqui, ó, aqui são os sentidos das coisas, tá? Vou colocar isso aqui no PDF para ajudar vocês, ok? Deixa eu abrir aqui um arquivo para ajudar vocês.
na minha fonte favorita, né? E aqui eu vou abrir essa escala para não ter problema com espaço. E eu vou colocar aqui física, tá? Física centralizado. Física, nono ano. E o assunto é leis de Newton. Ou melhor, dinâmica, né? Que são um assunto da dinâmica. Leis de Newton. Vocês já ouviram muito falar nesse cara. Vamos ver agora o que realmente ele propôs para a humanidade e que é estudado até hoje, tá bom? Então primeiro a gente vai, né, lembrar disso aqui, que é o sentido das coisas, né, das forças. Então o sentido das coisas é da esquerda para a direita, direita para a esquerda, de baixo para cima e de cima para baixo. Eu acho que eu inverti aqui, ó, desculpa pessoal, aqui tá de baixo para cima, hein? Não, aqui é o contrário. Deixa eu ajeitar isso aqui, então vai ficar triste, né? Na minha situação aqui, ensinando as coisas errado para vocês, hein, meu povo? Daqui que é assim, ó. Esse que é de baixo para cima e esse é de cima para baixo, de acordo com a seta. Aí aqui eu vou bem, ó. Bem tranquilo como esquilo, suave na nave, né? E vou colocar de novo. Agora sim, agora tá certo. Então aqui é o sentido das coisas. Aí eu vou aproveitar e colocar a direção também, né? Não custa nada. Eu apaguei aquele arquivo, mas eu vou botar aqui. Direções. Direções. Aí eu ensinei que tem a horizontal, né? Uma reta. Vertical e inclinado. Pode ser assim, tá? Tanto faz. Então eu vou fazer logo aqui, ó. Horizontal, bem rápido, né? Pra gente não perder tempo. Depois vertical. E o último é oblíquas, inclinadas, né? Inclinadas. As forças podem ser inclinadas ou oblíquas. Bom, inclinadas ou oblíquas. Agora vamos colocar cada qual no seu quadrado. Essa daqui é horizontal, né? Essa outra reta aqui é vertical. E essas retas aqui são inclinadas ou oblíquas, tá? Deixa eu jogar esse mesmo desenho para lá. Depois vocês estudarem. Vou colocar embaixo dessa. Bom, diminuir um pouquinho, tá grande demais, né? Pronto. Então tá aí, ó. Sentido das coisas e as direções. Não se percam quanto a isso mais. Pelo amor de Deus, meu povo. Agora vamos aqui continuar, né? Ó. Então aqui as situações, né? Nessa situação eles estão a direção é a mesma, né? Que é a horizontal, a direção das forças, e o sentido também é o mesmo, tá bom? Porque é tudo da esquerda para a direita. Já aqui não, aqui a direção, a única coisa que é igual é a direção, os sentidos são opostos, né? Um empurra da esquerda para a direita e o outro empurra da direita para a esquerda, ok? Então, vamos lá. Aqui é a força de atrito, né? Vocês já devem saber que é experimentalmente que é a força que faz com que as coisas parem no chão, né? Que a superfície, pessoal, que a gente senta de uma mesa, se você olhar no microscópio, ela é toda assim, ó, toda irregular,
né? Ela não existe superfície lisa perfeita. Ah, mas tem um espelho. Mas se olhar no microscópio, o espelho ainda não é perfeitamente liso, tá bom? É um liso que o ser humano conseguiu atingir, que é para, em teoria, né, não é perfeito, mas em prática para a gente considera que é perfeito, tá bom? A força de atrito é uma força que faz com que, né, as coisas parem, né? No caso, o freio, né? Quando você freia um carro, as rodas elas vão frear por conta do mecanismo, né? Que é o sistema de freios, mas também vão frear porque o asfalto ele tem, né, irregularidades. É por isso que a gente chama de força de atrito. Ela atua oposta, né? Ela tem um sentido contrário da força que é exercida, né? Ela sempre tem um sentido contrário, assim como esses dois homens aqui, ó. É como se o carro tá se movendo com essa força nesse sentido azul aqui, ó. Mas a força de atrito, ela, no caso dele com o chão, né? É nesse sentido vermelho aqui, tá? Nessa flecha vermelha. Aí aqui, ó, nessa situação aqui, vocês sabem perfeitamente que se eu quiser saber o total daqui das forças é a dos dois caras juntos. Então nessa situação aqui a gente soma, né? Então tá aqui uma formulazinha bem pequenininha no livro de vocês, ó. A gente diz que a força resultante, né, dos homens nessa situação A é a soma. Você tem que somar porque eles estão aplicando essas forças na horizontal, mas em mesmo sentido. Então, unindo as forças, o móvel aqui vai percorrer mais rápido. Já nessa situação, não, ocorre uma subtração da menor menos a menor, da maior menos a menor, porque agora o móvel vai se deslocar de forma mais lenta, né? Porque tem uma oposição aqui, ó. Então, na situação B, ó, a gente tem que fazer uma subtração, tá? Da maior menos a menor, para saber qual é a força que está agindo no sistema. Já no primeiro é a soma, porque os dois estão do mesmo lado, para saber qual é a força do sistema, certo? Dei uma lida nessa parte aqui, adotamos o referencial, né? Tá aqui as flechas, o mesmo esquema. E aqui fala de um pouco da força negativa. Por que as forças ficam negativas? Não é que seja negativa, é porque o sentido é oposto, tá? O sinal de negativo para a física, ele vem como uma mudança de sentido. Força de atrito, né? Já disse o que era. Vamos para as leis de Newton. Quem foi Newton? Vamos logo para cá. Newton, né? Ele foi um físico, tá? Mas também foi matemático, filósofo, vamos dizer assim, os caras do passado eram extraterrestres, eles não eram só uma coisa, né? No meu caso, eu sou formado em matemática, somente matemática. Eles não, eles gostavam de ser, né, se apoderar de conhecimentos. Então, além de, geralmente um filósofo era matemático, era físico, era químico e assim vai. Aí ele publicou um livro chamado de Princípia, né? E nesse livro ele anunciou as 3 leis básicas para o movimento, né? Por que as coisas se movem. Esse cara aqui, ó, né? Esse crânio aqui, esse cérebro, foi o cérebro do século 17 que veio primeiro a pensar por que as coisas se movimentavam. Então foi aquela historinha lá da macieira, né? Ele sentado no pé, né? Debaixo do pé e cai a maçã e ele começa a mirabolar, né, teorias da gravitação. Em seguida, né, como não eram tão perfeitas, aí apareceu outro matemático, né, também, né, muito inteligente e propôs uma lei da gravitação universal muito mais avançada que a dele. Mas enfim, as leis de Newton são usadas sim, tá? Porque são leis do movimento e são leis que são aplicadas para ambientes como o vácuo, tá? Experiências no vácuo. Então é perfeito para isso. Sabemos que na prática mesmo tem uma pequena margem de erro por conta do ar, né? O ar é um fator de resistência.
Então sempre vai ter uma pequena margem de erro, mas a gente pode considerar como sendo, né, verdade sim, não vai excluir não. Então essas leis, né, elas foram descritas porque permitiam a aplicação, né, principalmente para a evolução da ciência. A gente sabe que o homem chegou à Lua, mas teve uma série de avanços científicos para poder construir o primeiro foguete, né, e assim vai. Então tudo se deu, né, lá no comecinho, quando a física começou a aparecer na cabeça desse crânio aqui, ó. Bora lá. Então, a princípio da inércia, a gente tem uma situação aqui que é um ônibus, né? Aí, quando o ônibus freia, o pobre do rapaz está aqui segurando nos ferros. É quando freia, o bichinho vai para frente, ó. Por quê? Porque o ônibus freou rapidamente e o movimento dele era o movimento do ônibus. Ele estava parado só em relação ao interior do veículo, mas quem está do lado de fora vê o homem, né, em movimento porque ele está dentro do ônibus. Então, quando o ônibus freia, a consequência é que ele continue no movimento embora o ônibus pare. Então, essa primeira lei a gente chama de inércia. E eu vou passar aqui um vídeo para vocês verem como é que se comporta a inércia, tá bom? Inércia de um ovo em queda. Vamos assistir este vídeo. Neste experimento, usaremos um ovo, um tubo, uma bacia e um jarro com água. O objetivo é derrubar o ovo dentro do jarro com água, sem tocar nele. A inércia é a propriedade dos corpos de resistirem a uma mudança no estado de movimento. A tendência do ovo apoiado sobre o tubo é permanecer no seu estado de repouso devido à inércia. Quando puxamos a bacia de forma rápida, o tubo também é deslocado para o lado e o ovo fica repentinamente sem apoio. Devido à inércia do ovo, ele não se desloca para o lado e cai diretamente no jarro com água, que amortece a queda. Então aqui, pessoal, ó, nesse experimento, né, vocês percebem que o ovo, né, ele estava parado. O que o cara puxou foi só o prato, né? Não quer dizer que ele vai junto com o prato, não. Ele quer continuar parado. Então ele vai cair, né? Ele vai cair em linha reta, né? Vertical, de lá dentro da jarra, porque ele continua parado. O único movimento que ele vai fazer é o de queda, né? Mas assim, isso explica quando tem uma lâmpada, né, no teto de algum veículo, quando ela cai no mesmo, né, no mesmo ponto fixo do chão, né? Ela não cai nem para trás nem para frente, ela cai direto, porque ela acompanha, né, por inércia o movimento do ônibus. Então aqui essa situação, a inércia, né, é uma propriedade da matéria que faz com que os corpos ou permaneçam em repouso, né, se nenhuma força agir sobre ela, ou então em movimento retilíneo uniforme, né, ou seja, aceleração pode ser constante, se aplicada uma força, né, nesse corpo, e ele vai continuar em movimento. Então, ou fica parado ou fica em movimento, depende da atuação da força, ok? Então, essa é a primeira lei de Newton. Aí aqui o anúncio é esse: os corpos em repouso tendem a permanecer em repouso, e os corpos em movimento retilíneo uniforme tendem a permanecer em movimento retilíneo uniforme indefinidamente, a não ser que uma força vá lá, ó, e altere o estado, né? Se alguma força alterar em um movimento, ele vai mudar. Por exemplo, ninguém é louco aqui, né, de pegar na pá de um ventilador em movimento, mas se for aquele de plástico, às vezes acontece acidente, aí se você apertar não vai parar. É a força que você está imprimindo faz com que as pás do ventilador parem de girar, não é isso? Então isso também é uma propriedade básica da inércia dos corpos, ok? Então aqui vocês têm que ler também essa página 198 para saber da importância do uso do cinto de segurança. É justamente por causa da inércia, né? Que é uma experiência
Quem estava com o cinto ficou, quem não estava foi jogado para fora do veículo, tá? Então a inércia está nisso daí também. Bora para esse daqui, que esse daqui é o que tem cálculo, né? Que é o princípio fundamental da dinâmica, é a segunda lei de Newton, tá? Vou explicar através da experiência e já já eu volto para falar mais sobre essa segunda lei, tá? Carrinho com ímãs, ok? Vamos lá assistir. No experimento a seguir, usaremos pesos de chumbo e 2 carrinhos de mesma massa, com ímãs fixados na parte posterior e com a mesma polaridade voltada para fora. Assim, quando aproximarmos os carrinhos, haverá forças de repulsão entre eles. Posicionando os carrinhos bem próximos um do outro e soltando-os simultaneamente, veremos que os dois percorrem praticamente a mesma distância. Como as forças aplicadas nos carrinhos são iguais e as massas também, ambos irão adquirir a mesma aceleração, enquanto perdurar a ação das forças. Porém, quando acrescentamos mais massa sobre um dos carrinhos, colocando pesos de chumbo em um deles, veremos que a aceleração muda drasticamente. Mantendo-se a força constante, quanto maior a massa do conjunto, menor a aceleração adquirida por essa massa. Esse vídeo ilustra as 3 leis de Newton de forma simultânea: a lei da inércia, a lei fundamental da dinâmica e a lei da ação e reação. Ok? Eu quis tirar desse vídeo somente essa segunda lei, né? Embora no vídeo se aplique as 3, mas eu ainda vou falar com calma da terceira lei, tá? Então, essa segunda lei foi a lei matemática de Newton, né? Ele formulou uma expressão, né? Uma equação a partir desse tipo de experiência. Quando se imprime, né, uma força sobre um corpo, ele passa a adquirir uma aceleração que é proporcional, né? Essa força é proporcional à aceleração e massa, né? Você vê que o carrinho, né? Eles estavam adquirindo a mesma aceleração, mas quando aumentou a massa do carrinho, colocando mais peso na carroceria, então ele percorreu menos, né? Ou seja, a aceleração diminuiu, e o outro a aceleração aumentou. Então isso é um fato, né, verídico, né, experimental, de que se aumentarmos a massa, a aceleração diminui, né? E a força, que é a força contida dos ímãs, que é a força magnética que estava atuando ali naquela experiência, ela é o agente, né? O agente para poder fazer com que as coisas fiquem em movimento, né? Devido à inércia. Então, vindo para cá, tá aqui a equação, tá? A equação diz que essa força ela é o produto da massa vezes a aceleração do veículo, ok? Ou de um móvel, de qualquer corpo. Então, a FR, né, a força resultante. Aí vocês podem calcular a força resultante ou somando ou subtraindo, quando depende da situação. É só lembrar dos caras empurrando o móvel lá, né, o guarda-roupa ou sei lá, um armário. A massa, né, a massa é a letra M, que ela é em gramas, viu? Em quilogramas, desculpa. Essa massa aqui é em quilogramas. Essa força aqui, a unidade dela, pessoal, é a letra N, né? Letra N justamente de Newton, né? Porque foi o Newton que, em homenagem a Newton que descobriu esses princípios. Então o N de Newton é só lembrar, é a unidade de força. A unidade de massa vocês sabem que é kg, né? E a aceleração vocês já estudaram, foi nosso último conteúdo, que é massa, desculpa, é metro por segundo ao quadrado, né? Isso é a aceleração, ok? Então, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado me dá uma unidade chamada de Newton, certo? Vamos lá, continuando. Então, o que é que diz no livro de Newton? O que é que essa força faz? A força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração adquirida. Essa aceleração possui a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante sobre o corpo, tá? É de onde está empurrando, se é para a direção no caso, né?
é uma, né, que é a horizontal, no caso das experiências que estamos vendo, e o sentido é a esquerda para a direita, sempre vai ter o mesmo sentido, né? Essa aceleração vai ter o mesmo sentido da força aplicada, ok? Aqui é a unidade, né, como eu falei, né, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, vai dar uma unidade chamada de Newton, e a gente representa pela letra N, tá bom? Exemplozinho, ó, calcular, né, a força, né, necessária para um carro, né, um caminhão vazio adquirir aceleração 3 metros por segundo, sabendo que é de brinquedo no caso e possui o peso do brinquedo, é isso, a massa, desculpa, não o peso, a massa, é 0,5 kg. Então é só multiplicar isso, ó, a gente vai ver a força, né, que deve ser aplicada para adquirir essa aceleração que está sendo dada aqui, ó. Então, vezes um vezes o outro, a 1,5 newtons. Precisamos de 1,5 newtons para fazer uma coisa de meio quilograma percorrer, adquirir uma aceleração de 3 metros por segundo. Tá? Agora vamos para a última, né, que é o princípio da ação e reação. Aí aqui diz o seguinte: como foi escrita, todos os corpos presentes no universo atraem-se mutuamente em razão da gravidade. A força com qual os corpos se atraem é proporcional à massa desses corpos, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá, isso daqui foi da força-peso, a gravitação universal. Mas vamos falar só de ação e reação? Olha, só vocês lembrarem o seguinte: um corpo A, quando ele exerce uma força sobre um corpo B, esse recebe desse corpo uma força de mesma intensidade, mesma direção, só que o sentido é oposto, né? Então a gente diz que para toda força de ação há uma reação. É a lei de causa e efeito, né, da natureza. Então a última experiência aqui vocês vão verificar, né, como é que funciona a ação e reação. Foguete de álcool. Neste experimento, usaremos um borrifador contendo álcool combustível, um acendedor a gás e uma garrafa PET, presa a um fio de nylon e com um furo de aproximadamente 1 cm de diâmetro em sua tampa. Inicialmente, é necessário borrifar um pouco de álcool combustível dentro da garrafa, pois o álcool deve estar na forma de vapor. Também é necessário apertar algumas vezes a garrafa para oxigenar o ambiente dentro dela. Ao aproximarmos a chama de um acendedor perto do furo da tampa da garrafa, inicia-se a reação de combustão, com grande liberação de energia na forma de calor. O calor produzido na reação de combustão aquece os gases no interior da garrafa, que se expandem rapidamente. Como há apenas uma saída na garrafa, os gases aquecidos saem pelo orifício em alta velocidade devido à pressão exercida pela garrafa. A pressão da garrafa exerce uma força sobre o gás que sai pelo furo, e ao mesmo tempo o gás empurra a garrafa em sentido contrário, ilustrando a lei da ação e reação. O mesmo princípio se aplica aos foguetes convencionais, que utilizam hidrogênio e oxigênio ao invés da mistura ar e álcool, que usamos no nosso experimento. Então, bacana, né, pessoal? Esse último vídeo é bem esclarecedor. Você verifica que quando, né, não vão ficar fazendo isso em casa, é claro, né? É uma experiência bem fácil de fazer, mas não fiquem mexendo com álcool e fogo, tá bom? Então, é o mesmo princípio do foguete, né? A pressão do gás faz com que a garrafa se desloque, né? Então, é uma força no sentido contrário, né? Uma para frente, uma vai para frente e outra vai para trás, e de mesma intensidade, tá certo? Então, lembrem-se que o princípio da ação e reação ocorre só em forças de mesma natureza, tá bom? De mesma natureza. O que é que eu quero dizer? Se a natureza da minha força for magnética, né? Então a reação é uma força magnética contrária. Se a, a natureza da minha força for uma força mecânica, então a reação é uma força mecânica contrária. Então forças de reação, ação e reação, elas possuem mesma natureza, tá certo? Não confundam isso. Quando a gente anda demais, né, ou fica demais em pé, a gente sente uma pressão no pé, né? E justamente é por conta do nosso peso.
e é uma reação contrária que sai do chão, né? E faz com que a gente sinta realmente uma coisa ruim, né? No nosso peso, você fica passar muito tempo em pé. Então aqui são as 3 leis de Newton. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Não são difíceis de entender, tá? Revejam se for o caso. Esse assunto ele é muito pertinente porque vai ser assunto de prova. Então eu deixo para vocês como exercício. Próxima aula eu irei falar do peso, força-peso, tá bom? Eu deixo para vocês como exercício. Tá um pouquinho longe, mas dá certo. Pronto, página 205 e 206. Página 205 e 206. Então, a agenda de vocês, né? Então são 3 leis de Newton aqui no caso. Vamos só enumerar aqui. Primeira lei. Primeira lei é princípio da inércia. Segunda lei, depois vejam no livro novamente o que é esse princípio da inércia. Segunda lei é princípio fundamental da dinâmica. E a última lei, tá? Que é a lei de causa e efeito, que no caso o Newton chama de princípio. Por que princípio? Sempre princípio, tio? Porque foi o nome do livro, né? Princípio da ação e reação. Ok? Então tá aqui as 3 leis. Agora a gente vai para nossa agenda. Nossa agenda é o livro e aquelas páginas que eu disse para vocês. Quais são mesmo? 205, né? E 206, muito bem. 205 e 206. Próxima aula eu falarei do peso, tá? Força-peso é muito importante para vocês terem noção de gravidade. E não confundir peso com massa, né? São páginas 205 e 206. Façam esses exercícios, tá bom? Vou mandar esse arquivo aqui no grupo. Obrigado a todos, tá bom? A paciência, espero que todos estejam bem. Até a próxima aula, viu? Fiquem todos com Deus.